Fala galera! Oi pessoal! Hoje no segundo artigo da Oceanografia Química a gente vai trazer os microplásticos. Então os plásticos, microplásticos, eles são uma das principais fontes de poluição nos oceanos. Mas será que os organismos de oceano profundo também estão sendo afetados? Você vai descobrir agora! Atualmente é difícil você encontrar um ambiente no planeta Terra que não tenha sido impactado pela poluição por plástico ou pela poluição em geral. E levando em consideração os oceanos, você também pode perceber que mesmo em regiões mais remotas, ambientes marinhos mais remotos, eles também estão sendo impactados pelo plástico, como por exemplo as regiões polares e o fundo dos oceanos. E é de conhecimento também geral que o plástico ele tem causado um impacto nos ecossistemas marinhos e terrestres, tanto de níveis de micro quanto de macro escala. Por exemplo, de 44% a 50% de todas as aves marinhas, cobras marinhas, todas as espécies de tartarugas marinhas e, no geral, os mamíferos marinhos, eles têm sofrido com a ingestão desse material ou mesmo têm se emaranhado nesse plástico que está presente nos oceanos. E já na questão da ingestão, essa ingestão de plástico ela pode danificar o trato digestivo, danificar o revestimento do estômago, diminuir a alimentação, consequentemente levando à fome e possivelmente à morte do organismo. Atualmente, os microplásticos, ou seja, partículas de plástico entre 5 e 6 milímetros, eles têm sido de grande interesse, pois a sua relação de superfície sobre volume mostra que eles podem concentrar os poluentes orgânicos persistentes até 6 vezes mais do que a água do mar e ainda absorverem metais ali do meio. Então, recentemente, os microplásticos eles foram encontrados em zonas do oceano profundo e abissais. E estudos sugerem que as concentrações desses microplásticos no oceano profundo já estão bem semelhantes ou iguais a que são encontrados nos sedimentos de zonas costeiras. No entanto, tem essa dificuldade de você estudar os microplásticos do oceano profundo devido você ir lá retirar o material em comparação de você talvez estudar o microplástico em zona costeira. Então é muito mais fácil, tem muito mais estudos sobre esses microplásticos em zona costeira, em águas rasas, do que em águas de oceano profundo. Portanto, apenas alguns estudos têm demonstrado que esses microplásticos estão sendo ingeridos por organismos bentônicos. E nesses estudos eles também levam em consideração as diferentes estratégias de alimentação desses organismos. E o que eles encontraram é que quando os organismos eles acabam ingerindo esses microplásticos, ocorre uma diminuição na taxa de fecundidade, na alimentação e também uma redução na capacidade do organismo ele combater a bactérias patogênicas, entre outros efeitos que os microplásticos eles acabam agindo no organismo. Mas então, o que foi feito para esse estudo que a gente está apresentando para vocês aqui hoje? Então, nesse estudo de hoje, eles usaram espécimes que foram coletados em 2 cruzeiros de submersão profunda em 2 bacias diferentes, que é a bacia do Oceano Índico e o Oceano Atlântico Equatorial, a fim de mostrar pela primeira vez que os organismos de profundidade de pelo menos 3 filos diferentes estão ingerindo ou internalizando as microfibras plásticas. E o que são essas microfibras plásticas? São pequenos filamentos de compostos plásticos. Então eu vou falar um pouco dos resultados de discussão e conclusão desse trabalho. Então, durante as campanhas que eles fizeram, eles encontraram 5 tipos principais de microfibras plásticas ali no oceano, que foram principalmente de acrílico, acrílico modificado, viscose, polipropileno e poliéster. Então foram encontradas microfibras nos organismos que se encontravam ali mais ou menos nos 1.000 metros e 1.780 metros de profundidade, tanto no Oceano Índico quanto ali no Atlântico. E sabe-se que esses organismos, eles dependem direta ou indiretamente de todas essas partículas orgânicas que estão se decantando ali da superfície da zona eufótica, que é o que a gente chama de neve marinha. E eles observaram então que está existindo uma mudança de assimilação dos microplásticos,
tanto não só agora com partículas maiores, mas para partículas menores que se assimilam muito ao tamanho da neve marinha. Algumas espécies, então, que se alimentam desse material em suspensão, como algumas anêmonas e pepinos do mar, eles não apresentaram nenhum tipo de microfibra no seu organismo. Ao contrário do que foi observado para todos os organismos que foram coletados e que se alimentam ou de presas diretas, ou que são detritívoros, ou seja, se alimentam de detritos, ou que são depositívoros, que se alimentam de material depositado. Então, se esse for um comportamento que eles consigam provar que é algo geral, que está realmente acontecendo, isso implica que esses organismos que se alimentam desses depósitos, desse material que está sendo depositado, eles estão muito mais vulneráveis a incorporar esses microplásticos, né? Se alimentar desses microplásticos, o que seria diferente desses organismos que se alimentam desse material em suspensão. Esse estudo mostra também pela primeira vez que organismos de oceano profundo eles estão de fato ingerindo microfibras plásticas, ou seja, plástico, de maneira natural. Bom, como eu falei anteriormente, foram encontrados 5 tipos de microfibras plásticas, mas principalmente o poliéster e o polipropileno eles são compostos que conseguem absorver outros compostos químicos. Então, acumular outros compostos químicos, como PCBs, pesticidas e metais, sendo que a concentração desses metais elas não tem se mostrado saturada ali no oceano, o que sugere, que nos leva a crer que provavelmente esses microplásticos eles estão absorvendo os metais ali no meio, né? Então, retirando essa concentração de metal ali e se tornando ainda mais poluentes. Então, é complicado quantificar, né, esse impacto dos microplásticos nos organismos, principalmente porque a gente tem que levar em consideração não só toda a característica das microfibras, dos microplásticos, como seu tamanho, sua capacidade seu tempo de permanência no ambiente e tudo mais, mas também as próprias características do organismo que vão estar ali, tanto sua fisiologia quanto seus métodos de alimentação e tudo mais. Então, um último ponto que foi bastante relevante, levantado pelos autores, é que não se sabe se esse microplástico ali em oceano profundo ele vai bioacumular. Então, como a gente explicou em algum vídeo anterior, essa bioacumulação nos organismos, ela vai acontecer em organismos aqui de região rasa, o que foi mostrado em alguns experimentos. Ou seja, existem organismos aqui na região rasa que vão bioacumular micropartículas plásticas e, por sua vez, vão poder repassar isso pelos níveis tróficos superiores, ou seja, fazendo uma biomagnificação dessas microfibras. Porém, esse estudo dos autores ele não tem dado suficiente para poder falar que existiu uma bioacumulação e uma futura biomagnificação desses compostos. Então, pessoal, esse foi o segundo artigo de oceanografia química do nosso canal. Se você gostou desse artigo, dê um like pra gente, se inscreva no nosso canal e não esqueçam de comentar à vontade no vídeo ou na nossa página no Facebook com sugestões, críticas, Dúvidas, qualquer coisa. é isso aí. Que a gente tá aqui pra atender vocês. Então é isso aí. Foi uma surpresa um artigo desse ele ter sido publicado em um dos ramos da revista da Nature, mas a escrita dele também ela tá um pouco confusa, vamos dizer assim, o texto ele não tem uma coerência de um parágrafo para o outro, ele não tem aquela sequência lógica, senti muita falta disso, tanto que os objetivos não estão completamente claros, a justificativa não está completamente clara, você lendo, você consegue ter uma ideia de qual seria a justificativa do autor, mas ele não dá uma justificativa para aquele estudo. Então, no geral, assim, eu vejo um trabalho como um trabalho fraco. Ele tinha tudo para ter sido melhor escrito e melhor apresentado também. Mas acho que fica a dica dos autores, é um tema que precisa realmente de mais estudos e mais atenção. É um tema novo, um tema quente, porque ninguém tem dado muita atenção pros microplásticos. E, bom, mas é isso. Se vocês querem dar uma lida melhor no artigo, ele tá aqui no link pra vocês. Se vocês gostaram do vídeo, já sabem. Você já falou o final, né? Então tá. Tá aqui pra vocês. Corta aqui pra vocês. Então tá.